Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e temos muitas informações para vocês. Dentre elas falaremos sobre o interesse do São Paulo no jogador Diego Alves, no goleiro Diego Alves. Tem jogador do Flamengo que irá desfalcar o clube, em 4 jogos importantíssimos, e vocês saberão quem é esse jogador e quais jogos serão. Também teremos informações de Flamengo e Ceará, jogão de logo mais às 16h30. Lembrar vocês aí do nosso pré-jogo daqui a pouquinho ao meio-dia, tá? Então conta aí com a audiência de todos vocês ao meio-dia, tá? Então, nação rubro-negra, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação, tá? Não deixe de acionar o sininho, porque é importantíssimo para você receber todos os links Deco SRN em primeiríssima mão, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar aqui sobre as informações do Flamengo, A primeira delas sobre interesse do São Paulo, no goleiro Diego Alves. É isso mesmo, nação rubro-negra. São Paulo que vendeu o goleiro Volpi, tá, para o Toluca do México. O São Paulo, que até teve um prejuízo grande com o goleiro, o comprou por 20 milhões de reais, irá vendê-lo, está vendendo por 12 milhões de reais. É isso mesmo, prejuízo de 8 milhões. Dizem eles que sairá elas por elas, porque deixarão de pagar mais de 7 milhões e meio de reais de salários para o goleiro. Então vamos lá. São Paulo acertou na tarde dessa sexta-feira a venda do goleiro Thiago Volpi para o Toluca do México, conforme acabamos de falar aqui para vocês, De acordo com o GE, o São Paulo acertou na tarde dessa sexta-feira a venda do goleiro. O tricolor aceitou a proposta dos mexicanos de 12 milhões de reais. O clube paulista deverá ir ao mercado para contratar um novo goleiro, e um dos nomes fortes para a posição é o de Diego Alves. O jogador do Flamengo não vem tendo oportunidades com Paulo Souza. Com o português, o goleiro atuou apenas 2 vezes nessa temporada, tá? Então, essas são as informações sobre o goleiro Diego Alves, O Flamengo, com essa liberação, caso realmente aconteça, iria deixar de gastar mensalmente uns 600 mil reais, Uma economia muito boa, até mesmo porque o Flamengo hoje conta com o Santos, E também o Hugo. O Diego Alves, nesse momento, é o terceiro goleiro do clube. Então, por exemplo, se ele sai agora em junho, o Flamengo deixa de pagar 7 meses de contrato, uma economia de mais de 4 milhões de reais. Aí eu queria saber de vocês. Vocês liberariam o Diego Alves para um rival brasileiro, ou esperaria chegar uma proposta do mundo árabe, sei lá, para que o goleiro saia do Flamengo? Por que eu pergunto disso? Para reforçar ou não um clube brasileiro. Então gostaria de saber a opinião de vocês, que é muito importante, tá? Vamos lá, gente. Agora temos que falar aí a questão do jogador De Arrascaeta, O De Arrascaeta, que foi convocado pela seleção uruguaia e estará desfalcando o Flamengo entre 3 a 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E esses jogos são Bragantino, Fortaleza, Fluminense e muito provavelmente o jogo contra o Internacional. Gente, E aí tá lá o Palmeiras chorando, querendo o adiamento do seu jogo. Engraçado que na temporada passada, quando o Flamengo era hiper prejudicado, com a seleção brasileira, ninguém falava nada, estava tudo na normalidade, Agora ficou reclamando. E será que com o desfalque aí do Arrascaeta e muito provavelmente do Isla, muita gente vai falar, pô, o Isla não é desfalque, é reforço o Isla não jogar. Será que se o Flamengo pedir o adiamento, eles vão falar o quê sobre isso,
Enfim, cara, joga bola, bola pra frente, né? E tá tudo certo, ok? Então, conforme a gente falou, os jogos são no dia 5 com Fortaleza, 8 com o Bragantino, né? E também dia 12 contra o Internacional, né? O jogo contra o Fluminense é acho que é no dia, o Flamengo joga dia 24 contra o Sporting Cristal, acho que é dia 29, né? Também, e aí não sabemos se ele poderá ou não jogar, né? Ainda há essa possibilidade dele não jogar contra o Fluminense, tá? Então, os jogos que a seleção uruguaia fará, né, é contra o México, dia 2 de junho, depois os Estados Unidos, dia 5, e por fim o Uruguai encarará a Jamaica. Essa aí é a lista de jogos que o Uruguai fará, tá bom? Gente, vamos lá. Algumas curiosidades, né? O Sormani aqui de novo, elogiando o lateral Rodinei, falando que o Rodinei não é um mau jogador, que o Rodinei é melhor que o Isla e que o Mateuzinho. Pô, então a gente poderia fazer um negócio aí com o Santos, né? O time dele, ele mesmo falou que ele é meio maluco. Se ele é meio maluco, então vamos fazer um negócio para ontem, né? Libera o Rodinei, vem um jogador lá do Santos e traga, né? O Santos que vem muito bem, né? Foi até muito bem nas contratações, né? O Bustos tá começando a engrenar, né? No time praiano lá, Santista, e trouxe dois equatorianos, né? O Julio, trouxe também o Angulo, trouxe um uruguaio muito bom de bola, que é o Rodrigo Fernandes, volante, que veio do Guarani do Paraguai. Cara, aquilo que eu falo, trouxeram um treinador sul-americano, treinador que já queria estar aqui no futebol brasileiro, desde a época que fez a semifinal da Libertadores, né? O Bustos perdeu para o Flamengo, né, das duas partidas, e ele teve um olho clínico, né, na indicação de reforços, né? Só o Flamengo que não olha para esse mercado sul-americano, tá? Mas aí tem o Rodinei, poderíamos fazer uma troca, né? Seria muito boa, né? Sobre a questão do jogo entre Flamengo e Ceará, o Flamengo podendo ter 7 mudanças do time que enfrentou o Ceará no ano passado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês quais seriam essas modificações, tá? Por exemplo, o goleiro Hugo, né? O goleiro Hugo no ano passado não jogou, jogou o Diego Alves. Então as mudanças são as seguintes: Diego Alves saindo, entrando Hugo Souza, Léo Pereira saindo, entrando Davi Luiz, Gustavo Henrique saindo, entrando Pablo, Thiago Maia saindo, entrando João Gomes, o Andrés Pereira saindo, entrando o Ilharão, Diego saindo, entrando De Arrascaeta, e o Ramon saindo e entrando o Ayrton Lucas, né? Então a gente tem que aguardar aqui a escalação do Flamengo, né? Ainda temos algumas dúvidas, porque na minha cabeça, não sei, né? O Paulo Sousa é meio doido, né? Não sei se ele entrará com um sistema com 2 zagueiros apenas ou se ele começará com um sistema com 3 zagueiros, né? Dizem que ele poderá manter esse sistema de 2 zagueiros, só que o que adianta ele mudar e o sistema dele posicional deixar as peças muito distantes, né, uma das outras, né? Você via no 4-3-3 dele na última partida, o Lázaro aberto de um lado, o Marinho do outro, o Gabi centralizado com 2 jogadores vindo por trás, que eram o João Gomes e o Diego, mas jogadores muito afastados, né, um dos outros. Não havia triangulações, não havia tabelinhas, né? E isso dificultou muito a criação ofensiva. Quando ele bota o Pedro para jogo,
né, e o Gabriel tem um companheiro ali próximo dele, o Flamengo começa a criar mais jogadas, né? Ainda muito aquém do que a gente precisa e necessita, sim, mas deu uma boa melhorada. Mas não gosto desse sistema do Paulo Souza, né? Um sistema posicional com linhas com jogadores muito distantes um dos outros, né? Falando em Flamengo e Ceará, né? O Flamengo terá 2 reforços importantes, que seriam as voltas de Davi Luiz e Bruno Henrique. Tá? Em compensação, o Flamengo não contará com o volante Thiago Maia, que infelizmente acabou perdendo o seu avô, né? E com isso o Flamengo o liberou para ir no sepultamento do ente querido, né? Meus pêsames ao Thiago Maia, que Deus o abençoe, não só ele, mas como a família toda, tá? Uma informação aqui sobre a questão do jogo da Libertadores, o próximo jogo do Flamengo em casa, né? O Flamengo, a torcida do Flamengo que esgotou os ingressos, né, no setor norte, tá? A procura de ingressos ainda está muito aquém, mas a torcida do Flamengo já esgotou o setor norte, né? Vamos, galera, vamos apoiar o Flamengo, né? Sabemos que os torcedores estão muito irados com a diretoria do Flamengo, né? Ontem, novamente, muitas críticas a Marcos Braz e Landinho que não foi com a delegação, né? Fiz até um vídeo para falar sobre isso, jogaram pipoca e tal, quem puder assistir o vídeo de ontem à noite. Então, gente, é uma coisa assim bem preocupante, né, o que vem acontecendo no Flamengo, porque soltaram nota oficial, né, parecem que não conseguem ver os erros, né? Eles estavam reclamando das críticas da torcida do Flamengo em cima dos dirigentes do clube. Na verdade, não foram dos dirigentes, né? Na verdade, foi apenas do Landim. Sobre o Paulo Souza e o Marcos Braz, ninguém fez nota de repúdio, não. Tá bom? Então, essa questão de Flamengo e Universidade Católica. Uma outra informação que me chamou muita atenção: o Flamengo anunciando a chegada de 4 profissionais na análise de desempenho, né? Nada contra os rapazes, ok? Mas o que me chama a atenção é de alguns profissionais, né? Por exemplo, o Daniel Mota, que foi contratado, é ex-profissional da base do Flamengo. O Henrique Américo, ex-América Mineiro. São novos analistas de desempenho do clube. Os outros 2 novos integrantes da equipe, essa questão que me chama a atenção, né? São Camilo Rezende, ex-jogador da base do Rubro Negro, olha aí, e Igor Alves, ex-paduano, que serão analistas de mercado, né? 2 são analistas de desempenho, 2 analistas de mercado, né? Cara, é complicado demais, né? Você vê, por exemplo, o Camilo sendo contratado como ex-jogador, mas qual o currículo dele? Ele tem que ter um currículo, né? Ele tem que ter passado, em alguns lugares, ter tido experiência, para quem ele fez trabalho, né? E o outro rapaz, o Igor Alves, que veio do Paduano, e aí? Qual o trabalho dele? Né? É muito complicado o que transformaram o Flamengo, né? O Flamengo perdeu vários profissionais, acabou de perder um outro aí para o Palmeiras, né? Devido à grana. O Flamengo não paga bem aos seus profissionais. Até tentou segurar esse aí, que é um observador da base e tal, mas a proposta do Palmeiras foi melhor. É complicado demais, cara. É complicado demais o que fizeram com o clube de regatas do Flamengo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão aí, né, desses 4 novos profissionais que chegaram ao clube. E uma coisa engraçada aqui, né, tem um comentarista do Cruzeiro, né, da Alterosa Esporte, que sonhou que o treinador Pesolano, né, que é o treinador do Cruzeiro, estava indo para o Flamengo. Enfim, cara, acho que os caras estão sentindo aí que que o Paulo Souza não ficará por muito tempo no cargo de treinador
do Flamengo, meus queridos amigos rubro-negros. Tá bom, gente? Então é isso aí, nosso primeiro vídeo do dia. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, estaremos fazendo o nosso pré-jogo e eu conto aí com a audiência de todos vocês. Falou? Fiquem com Deus. Então até mais tarde com o nosso pré-jogo ao meio-dia. Saudações rubro-negras. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Ótimo sábado.